Rapaziada, estamos chegando com o Bebendo Falando. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Vamos bater um papo aqui muito interessante sobre um mercado, né, novo, dá para dizer que é novo, todo o Brasil. Vamos bater um papo com o André Gelfi, da Betson, CEO, né? CEO Betson Brasil. Na verdade, qual é a nomenclatura? Olha, eu li várias. Eu sou sócio local aqui do Suecos. Sócio né? local. Sou sócio local dos Suecos e toco a operação que a gente tem aqui no Brasil. Vamos falar da Betson Brasil, vamos falar, né, desse mercado novo aí de apostas também. Já convidar todo mundo que está assistindo no YouTube, deixa o seu like aí, manda uma pergunta, participa conosco. E a galera do Spotify que nos ouve depois também, um abração, sigam o nosso canal no Spotify. Galera que nos ouve aí lavando louça, correndo na academia, indo pro trabalho, um beijão pra todo mundo, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai começar a ter vídeo também no Spotify, né? E o Edu tá aqui também hoje, né, Edu? Eu só quero dica. Só quer dica, né? Eu não quero. Eu só quero saber se é mais de 1.5, menos de 1.5 gol. Se eu aposto no time da casa, se eu aposto no visitante. Mas aí, né, André? E aí eu vou fazer o que eu puder pra te dar alguma barbada. Ô, André, então vamos do princípio, né? Paulista? Uhum. Sim, paulista. E como é que tu foi parar na Betson? O que houve que tu foi parar na Betson? Vamos lá. Vai ver que passa bem rapidinho. Eu tô nesse segmento desde 2003. Eu fui convidado foi um convite assim sedutor, né? Eu trabalhava, sou de São Paulo, trabalhava num banco em São Paulo e me convidaram para conhecer uma empresa de jogos, né? Uma empresa tradicional assim do offline, uma empresa espanhola. Me convidaram para conhecer a empresa, era em Madrid o convite, me mandaram passagem, falei, por que não, né? Terminei empregado na Espanha, fui morar na Espanha, me casei, fui morar na Espanha, fiquei lá quase 2 anos e, para encurtar a história, dali vim para o Brasil, a gente montou um negócio que tinha uma presença importante aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. O Turf Bet and Sports Bar ali na 24. Sim. Do lado da minha casa. Icônica nossa. Eu passei inclusive lá semana, agora virou uma loja de imóveis. Assim, Elevato. Elevato, exato. E ali na frente, se ali. Tivesse continuado como era antes, tinha que ter uma estátua do Guerrinha. O Guerrinha. Porque o Guerrinha era o... Tinha duas coisas que Paulo tu passava Santana ali. E Guerrinha. Tinha duas coisas que tu passava ali que tu via. Era o espaço, né? Porque era visível. E a EcoSport vermelha do Guerrinha estacionada ali na frente. Tu não encontrava o Guerrinha em nenhum lugar de Porto Alegre. Eu sei até a placa. Tarde. Eu sei até... É IRA, o início da placa do Guerrinha. Fumando ali fora. Tinha uma mesa especial para ele ali fora. Então assim, preciso falar com o Guerrinha. Não sei onde o Guerrinha tá, não tá no hospital, não tá na rádio. Bom, vamos ali na frente que se a EcoSport vermelha estiver ali é porque ele tá ali. Mas foi uma grande guinada. Tu saiu do mercado financeiro. Foi trabalhar com apostas, né? Uhum. Apostas de corrida de cavalo. Sim. E lá pelos idos de 2018 apareceu a oportunidade de nós executivos, eu e o Fernando, que é gaúcho, meu sócio, da gente propor a compra da operação brasileira da Codere naquele momento. Uhum. E foi uma transação exitosa. A gente não tinha bola de cristal e foi surpreendido um mês ali na frente com a legalização das apostas esportivas. Uhum. E a partir daquele momento eu falei assim, nossa, isso aqui virou um negócio completamente diferente do que a gente tinha vislumbrado. É um mercado promissor e que tende a ser muito grande. Expandiu, A gente foi estudar esse assunto e falou assim, nossa, se a gente não tiver um sócio estratégico com um produto parrudo e com uma capacidade de concorrer num mercado que a gente entende que vai ser muito grande no Brasil, acho que a gente vai ser engolido rapidamente. E para encurtar a história, a gente, depois de conversar com muita gente na Europa, nos Estados Unidos, principalmente, a gente acabou se casando com a Betson, né? Uhum. Foi um casamento. Vocês fizeram um tour, foram conversar com alguns possíveis parceiros. Fui à Europa 6 vezes, aos Estados Unidos 2 vezes, e a gente terminou se associando com o grupo Betson, que é um grupo sueco, uma empresa que tem 60 anos de trajetória, baseada em Estocolmo, né? Com operação em Malta, uma empresa de capital aberto na Bolsa de Estocolmo. É um player que tem uma presença relevante em vários
mercados europeus, líderes de mercado nos países nórdicos e com um compromisso assim notado com a América Latina. Falei assim, poxa, eles têm que estar engajados com a América Latina, senão não faz muito sentido, né? Vai ser um casamento que a gente vai se frustrar, porque a gente está muito entusiasmado com o que tem por vir, com botar energia nisso aqui. Se eles não tiverem, a gente vai se frustrar no meio do caminho. Eu acho que a gente está compartilhando essa mesma visão com relação ao potencial de América Latina e principalmente de Brasil, né, que é o principal mercado da América Latina para apostas esportivas, indiscutivelmente. Por tamanho também? Por tamanho, por paixão, pelo fato de a gente não ter outros verticais estabelecidos. No Brasil tem uma situação sui generis, né? Os jogos não estão legalizados no Brasil. Esse é um dos pontos principais, que assim, vem da crença popular. Ah, mas a aposta esportiva é ilegal. Não é. Está num limbo agora jurídico. Explica para nós o que é. A lei de contravenções penais, vai fazer quase 80 anos, se eu não estou enganado, ela veta qualquer tipo de atividade de jogos a dinheiro, né? Dentro desse marco absolutamente proibitivo, você tem regimes específicos, especiais. As loterias exploradas pela União, Caixa Econômica Federal. Existe toda uma discussão aí com relação às loterias estaduais, que já existiam previamente a própria Loteria Federal. E aí você tem as apostas em corrida de cavalo, Jockey Club aqui no Cristal, Jockey Club de São Paulo, Pelotas. Você tem algumas entidades surfísticas espalhadas pelo Brasil, bastante tradicionais. E aí você, em 2018, você tem a legalização das apostas esportivas, final do governo Temer, no Brasil. E essa legalização, ela disciplinava que em 2 anos o Poder Executivo, o Ministério da Economia, deveria regulamentar essa atividade. 2 mais 2, em 4 anos. Esses 4 anos eles vencem agora, dia 13 de dezembro. A indústria toda aguarda a regulamentação e ela vem se antecipando a regulamentação, apresentando marca, criando uma visibilidade, né? Você deve estar... A gente aqui, convivendo no Rio Grande do Sul, vê marcas de apostas quando a gente assiste um jogo do Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro, nem falar, televisão. A gente está vendo que esse mercado ele já existe, né? Ele já existe, mas ele está sendo suprido por uma oferta que está fora do Brasil, que a gente chama no jargão da indústria de mercado offshore. Esse mercado cresceu muito agora na pandemia, porque as pessoas estavam em casa, o entretenimento era algo mais limitado. Assim como outras alternativas de entretenimento, as apostas passaram a ser algo factível e mais próximo da realidade do brasileiro dentro de casa. Com o advento do Pix, mudou a proposta de valor e ficou muito mais fácil do brasileiro experienciar uma aposta esportiva num site que está fora do Brasil. Uhum. Isso fez com que o mercado crescesse imensamente. Imensamente. Esse mercado, falando assim, mais do que dobrou em 2 anos. Hoje a gente está falando do mercado que movimenta de 50 a 60 bilhões de reais por ano no Brasil. 50 a 60 bi de movimento. De movimento de apostas. Isso Sim. não quer dizer que o mercado, tudo bem. que os operadores estejam faturando isso. Sim. Que é uma confusão que recorrentemente acontece. Sim. Eu sou do tempo em que para apostar em algum site tu tinha que ter um cartão de crédito internacional. Muitas vezes ele não aceitava o teu cartão de crédito internacional, aí tu ia para um meio de pagamento, aí tu tinha que fazer 3, assim, tu só apostava, tu só fazia isso se tu tivesse muito afim. Hoje é instantâneo, hoje tu faz um Pix, a casa já recebe o valor, já acredita na tua conta, se tu ganha, se tu apostou e tu teve êxito, também o processo de devolução é imediato. O que trava essa regulamentação? É prazo? É vontade? Olha, burocracia? Excelente pergunta. Eu acompanho esse processo com grande interesse, por motivos óbvios. A gente entende que todo o trabalho de concepção da regulamentação ele está pronto e deveria ser publicado em qualquer momento. Eu entendo que existe uma apreensão em função das eleições pela matéria, né, de canetar esse projeto, pelo fato de ser um projeto que está abordando um assunto, apostas / jogos,
existe um mal entendido, né? Fala assim, nossa, mas estão aprovando uma coisa nova. Ninguém está aprovando nada, né? O governo, na verdade, o que está fazendo é cumprindo o que está deliberado pelo Congresso com relação à regulamentação de uma atividade que já existe, é o que a gente estava comentando. Esse mercado já movimenta 50, 60 bilhões de reais, hoje sem regulamentação. O que quer dizer, no ponto de vista prático, sem regulamentação? Que o governo não está monitorando como esses operadores estão ofertando as apostas esportivas para o brasileiro, que a publicidade está sendo feita sem seguir qualquer tipo de padrão pré-estabelecido, qualquer tipo de combinado, e principalmente que isso não está arrecadando R$1 para os cofres brasileiros. Desses Pelo contrário, 60 bilhões, o faturamento de imposto hoje é zero. Zero. Total Reais. zero. Zero. Não existe qualquer tipo de tributação porque é uma atividade que está sendo feita fora do Brasil. O que acontece? Quando você vai fazer uma aposta, você quando faz um Pix, esse dinheiro de alguma forma ele está chegando na conta de um operador que está fora do Brasil. Então, até a balança de pagamentos está sendo desequilibrada por essa atividade no momento que ela está fora do Brasil. Quando você regulamenta, o que você está fazendo é reconhecendo essa atividade, tributando, controlando, fiscalizando. Quando a gente fala de controlando, não é só controlando dia a dia, é controlando quem vai participar da atividade, quem vai ofertar, quem cumpre com os pré-requisitos, enquanto a capital mínimo, certificação de plataforma. É botar todo mundo dentro de um cercadinho, né? É botar todo mundo dentro de um padrão, porque a gente está falando de uma atividade que ela não é uma atividade que ela está livre de riscos. Vamos ser bem claros aqui. A gente tem que ter certa responsabilidade. Assim como a atividade bancária tem que estar controlada pelo Banco Central, a gente está falando de uma atividade que deve ser controlada, ou seja, o governo monitorando, tendo claro onde é que as coisas têm seus limites. Eu acho que esse é o ponto da regulamentação, né? Então, na nossa cabeça, essa regulamentação ela é absolutamente pertinente e necessária para organizar o mercado, porque hoje a gente tem uma bagunça, né? Hoje a gente tem uma bolha, tem muita empresa operando no Brasil. E aí todo mundo acha que todas são iguais. E existe uma grande confusão, porque não são todas iguais. Exato. Muito pelo contrário. Tem muita diferença entre os players que estão no mercado hoje. E tu fala bastante, André, em segurança, né? Pro jogador, né? E isso faz parte desse processo todo de regulamentação, de padronizar, porque gera uma até premiação, né? Você acerta uma aposta lá, uma aposta pouco provável, né? E tem um prêmio alto para receber, você pode ter feito essa aposta numa casa que não tem capacidade, não tem liquidez para te pagar aquele prêmio, né? Você vai reclamar para quem? Se a empresa está fora do país. É uma situação delicada. Hoje assim, a gente acompanha muito, a gente tem... a gente vê muito esse crescimento de mundo de apostas, mas uma coisa que as pessoas não têm claro hoje que, assim, vamos lá, tu fez uma aposta, tu ganhou e por ser uma casa que não é de credibilidade, tu tem que receber. Tu não tem nem para por não ser um negócio não regulamentado, tu não tem nem para onde recorrer. Basicamente hoje é isso. Não se tem, pelo que eu li, eu posso estar errado, a regulamentação é que as casas, elas, além de pagar imposto, empregar aqui no Brasil, etc., elas tenham um fundo garantidor de apostas. Elas têm que apresentar garantias para que possam ser elas autorizadas. Vão cumprir esses... hoje isso não tem nada. E o governo vai monitorar isso. É como se fosse um banco no Brasil. Quando você sabe que quando você deposita o dinheiro num banco, garantindo aquele depósito sendo feito no banco, existe uma supervisão do Banco Central que, em tese, está fazendo um trabalho de monitoramento com relação aos licenciados, né? As cartas patentes dos bancos, elas estão sendo acompanhadas, né? A performance financeira, a saúde financeira, isso é o que a gente chama do acordo da Basileia, né? Que você está vendo a liquidez dos bancos para que eles possam de fato honrar os depósitos que são feitos pelos seus clientes, assim, com uma recorrência adequada, que eu não tenho detalhe de como é que funciona, mas enfim, seria a mesma dinâmica que a gente esperaria para a questão das apostas. A gente tem essa data, né? De 3 de dezembro. Data máxima. Data máxima. Agora eu vou falar uma coisa para você. Essa pergunta, quando isso vai sair? A data limite é dezembro, mas em tese, cada dia que passa, se a gente fizer a conta de trás para frente, a gente está falando de cada dia de atraso são 160 milhões de reais que foram movimentados no Brasil que não foram tributados ou controlados.
Então, se a regulamentação está pronta, ela deveria ser publicada o quanto antes. Eu acho que seria bom para Brasil, governo e o que impede? E operadores. Onde é que pega isso? Olha, essa é uma pergunta que eu não tenho a resposta, porque não tenho bola de cristal, não sei no que passa na cabeça dos nossos governantes. Mas eu imagino que seja alguma sensibilidade com relação à agenda política, né? A gente tem uma eleição pela frente, a gente está vendo que essa eleição é uma eleição disputada. Eu imagino que qualquer assunto que tenha qualquer possibilidade de controvérsia, polêmica, seja um assunto que esteja sendo olhado com certa delicadeza. Agora, é uma grande pena, né? Porque no final das contas, eu insisto, a gente está falando de regulamentar alguma coisa que já existe. Eu acho que isso bem explicado, bem comunicado, não deveria gerar qualquer tipo de fricção nesse caminho, porque não tem downside, né? Não tem aspectos negativos nessa história toda. O mercado já existe, a gente não está falando de criar algo novo. Isso não é a questão. A gente está em outra etapa do processo. A gente está falando de reconhecer algo que já existe. Não tem como... O Brasil não existe a possibilidade de não jogo, não aposta. As apostas estão aí. Nesse ponto não tem retrocesso. O mundo está globalizado, a população está digitalizada. Como é que você vai hoje fazer? Não, o brasileiro não pode apostar. Essa possibilidade não existe. Salvo que a gente bloqueia a internet da população. Como é que você vai fazer isso? Não faz sentido. Eu acho que a gente tem que ser maduro, responsável e abordar isso da forma como é pertinente para um país democrático, um país que está integrado numa economia que hoje existe algum levantamento de quantos sites operando, algum registro, porque assim, essa não regulamentação também não tem nenhum tipo de registro, né? Não pode nem registrar o site de apostas no Brasil. Então, existe algum controle de número de players? Outra coisa que a gente vê bastante também é a banca física, né? Que acho que aqui no Rio Grande do Sul e na região sul não é tão comum, mas no Nordeste é muito comum. Isso também hoje é completamente sem nenhum tipo de regulamentação. Sem qualquer tipo de regulamentação. Isso, como você bem disse, é uma realidade. Você anda na rua, principalmente no Nordeste, você tem casas de apostas estabelecidas, é um fato. E a gente aqui tem uma estimativa de que sejam centenas de marcas. Não necessariamente cada marca representa uma entidade. Muitas entidades têm mais do que uma marca disponível no Brasil. E todo dia pipoca uma nova, né? A gente está acompanhando o mercado e todo dia a gente... Nossa, essa aqui eu não conhecia, essa aqui é nova. Não, e algumas com alguns nomes que são similares a outros que já existem. E vai indo. Exato, é interessantíssimo. O brasileiro é muito criativo. Ô André, deixa eu te perguntar. Essa data de 13... ela é irreversível. Do ponto que nós estamos agora, não volta mais. Essa pergunta é pertinente. A partir do dia 13, se esse mercado não for regulamentado, a gente provavelmente vai ver uma judicialização do segmento de apostas, porque os operadores provavelmente vão entrar com mandatos de injunção, mandatos de segurança para operar diante da omissão do governo em regulamentar a atividade. Fala assim, não, isso é legal, o governo não fez a parte dele, eu entendo que isso está legalizado, que eu tenho o direito de seguir operando. Então esse mercado que hoje está offshore, muito provavelmente vai ter uma parte dele que vai passar a ser onshore sem regulamentação. Que é um caso seja, abre-se a empresa aqui, mas tu não tem nenhuma regra sobre imposto, sobre nada. Exato. Cada um vai fazer o que entende como correto e vai virar uma bagunça. É ruim para o mercado. E ruim para quem... É ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo. Ô, André, deixa eu te fazer outra pergunta. Leigo total, tá? Leigo total. Nessa questão ainda da regulamentação, tá? Já se passou o período, né? Não, como eu disse, existe alguma possibilidade de a gente chegar aqui, sei lá, nessa data limite ou ano que vem e dizer assim, não pode mais, não tem mais? Existe essa chance ou não? Para isso acontecer, o Congresso precisa deliberar, voltando atrás, nessa regulamentação, com relação à legalização das apostas esportivas, que hoje são legais porque o Congresso assim deliberou. Mas é uma ruptura grande, né? Seria algo impensável, né? É um caminho pouco provável até dezembro, né? Imagino eu. Sim. Porque isso para passar por Câmara e por Senado, respectivas comissões, votações e para chegar no presidente, para
sancionar um projeto desse não é algo que aconteça Então de um dia para o outro. é um mercado que a gente pode se acostumar e que ele realmente... Ele é uma realidade, né? E ele ficou muito grande para passar despercebido, né? Eu brinco, né? Eu falo assim, isso aqui é um elefante e não passa desapercebido. A gente está falando do mercado que movimenta de 50 a 60 bilhões de reais. Se você ligar a televisão hoje, dificilmente você vai passar 10 minutos sem ser impactado por uma marca de apostas. Isso acontece do Oiapoque ao Chuí, o Brasil inteiro. O que tu, vamos lá, qual é a tua percepção de futuro de mercado? É mais concentrado nas grandes? A gente vai ter regulamentando. A gente concentra nas grandes, vai continuar tendo essas pequenas. Você lembra da paleta mexicana? Lembro. Eu acho que vai acontecer alguma coisa parecida. O compra coletiva, que tinham 300. Pois é. Eu acho que a gente está passando por um movimento que ele tende a acessar. Assim, esse crescimento tende a ter um solavanco e uma consolidação. Eu imagino que esse número de marcas não vai ser o mesmo a partir de uma regulamentação. As condições vão ser bastante exigentes, pelo que nos consta, do ponto de vista de Ministério da Economia. A regulamentação vai exigir uma série de garantias e investimentos, e não vai ser o mesmo número de operadores que a gente tem hoje no mercado. Então, provavelmente você vai ver uma consolidação nesse mercado. Isso eu brinco, né? Isso não é esse ambiente competitivo, ele é mais uma maratona do que uma corrida de 100 metros, né? A gente está no começo da corrida, né? E eu faço esse paralelo porque eu gosto de correr. Nas corridas longas, né? As maratonas, a largada tem 20 mil corredores, já corria de Porto Alegre, inclusive. Aí quando você chega no quilômetro 10 já vê um pessoal andando, no 21 já tem uns outros mancando. Na linha de chegada... Mas peraí, tu faz maratona, 40 e... Sim, 42. Mas pra quê? Mas qual é o... Até hoje eu nunca entendi. É um grande prazer. A grande mentira que contam é que quando tu corre, tu começa a ter um hormônio chamado serotonina. Dopamina. Isso não existe. Isso é uma farsa. Isso é fake news. É fake news. Eu sou um defensor de que não existe isso. Eu nunca tive prazer correndo. Nunca. Mas nunca. Eu evito. Se tu me disser assim que eu tenho que ir daqui 2 quilômetros caminhando 500 metros tem aplicativo para isso. Cada um tem seu prazer. Eu tô com... Não, mas não tem como ter prazer correndo. Desculpa, André. Não tem como ter prazer correndo. Eu tô com uma transa nova aí, que é o próximo gol. Essa é a minha... Ali, ó. Essa é a minha transa nova aí. Essa é a minha dopamina. É divertido. Porque o que acontece, tá? Eu assisto muito futebol. Sempre assisti muito futebol. Minha vida... o futebol é uma prioridade. E depois de tantos anos, tu já consegue enxergar alguns gatilhos, entendeu? Então esse é a minha maratona. É o próximo gol. Cada um tem seu... Eduardo, a tua dopamina é comer. Comer, assistir uma série. Eu também. Eu também tô transando uma comida, assim. Eu gosto de comer e tal. Tu mesmo já disse que tu não consegue correr porque não tem objetivo? Eu não consigo correr porque eu só corro com o objetivo. Corre pra salvar a tua vida. Corre pra fugir de um tiro. Corre pra salvar alguém. Aí eu corro. Vai ficar correndo assim... Eu vou chegar lá, vou ter que voltar, não vai dar. Não vou conseguir correr. Desculpa, André. Desculpa, eu te entendo. Né? Aliás, eu quero perguntar, cadê a minha camisa do Milan? Cadê minha camisa do Ibis? Cadê a camisa do Ibis? A gente quer desafiar o Ibis. A gente quer desafiar o Ibis para um jogo também. Aliás, tem um novo embaixador, né? Já podemos falar, né? Que só vai ao ar semana que vem. Pois é. Pode falar. Podemos falar. Pode? Podemos? Tá liberado falar? Claro. Por favor, então, vamos lá. Zé Roberto. O icônico Zé Roberto. Jogou aqui no Grêmio. Zé Roberto, exatamente. A gente estava brincando que vai ser a primeira vez que um técnico tem um IMC menor que os jogadores, né? Vai ser a primeira vez que um técnico tem um percentual de gordura menor do que dos jogadores, porque geralmente o ex-atleta vai para vira técnico. Né? Impressionante, né? Eu acho que se ele voltasse pro campo, acho que ele faria um belo papel ainda. Pô, e o Zé é um cara... Carreira exemplar, o cara passou aqui no Grêmio, foi, né, pouco tempo, foi até reconhecido. Os 40, né? Foi até os 41. Aqui no Grêmio ele tava com 40, eu acho, né? 40, 41 ele foi, até 42. Real Madrid, seleção na Alemanha, pô, cara, incrível, bela escolha, viu? Bela escolha, Zé Roberto
É um cidadão, né? Tem a ver também com essa questão aí dessa... Tu falou agora, André, de que daqui a pouquinho vai restar a Globo, o SBT, a Band... Vai ficar o pessoal que todo mundo conhece que tem responsa, né? Eu acho que o Zé Roberto, de certa forma, ele está muito alinhado com o que a gente acredita, né? A gente acredita no longo prazo. Ele mostrou na carreira e continua mostrando que, poxa... Ele é longo prazo mesmo. Que a gente precisa acordar todo dia para fazer o que está ao nosso alcance, né? Levar a vida nessa toada, né? Compromissada. Eu acho que a Betsson tem essa filosofia e responsabilidade, né? Acho que é assim um mantra que a gente tem dentro de casa. A gente acredita no longo prazo, fazer as coisas com responsabilidade. Não é vir aqui contar uma história que seja agradável à orelha de vocês, não. Pelo contrário, a gente está querendo fazer um trabalho de longo prazo. E esse trabalho passa aqui pelo Rio Grande do Sul. Ô, André, uma dúvida que eu tenho é, assim, se puder falar, se não for um dado sigiloso, qual é o perfil do apostador hoje? Porque, assim, de faixa etária, de sexo, é mais masculino? Porque eu conheço muitas mulheres que começaram, tipo, naquele negócio assim, vou entrar... E tem conta e ficam acompanhando, e se tem... Mas a gente tem a premissa inicial de achar que é mais masculino, mas é um negócio que está mudando, né? Edu, essa é uma pergunta maravilhosa e, sinceramente, a resposta... Não tem resposta fácil para ela. O perfil é esse. Uhum. Eu não vou cometer essa atrocidade de te afirmar que eu tenho muito, assim, preciso qual que é o perfil da persona apostador brasileiro. O Brasil é um país absolutamente heterogêneo, não só com relação a homens e mulheres, mas com relação à idade, classe social e cultural. A gente tem de tudo nesse segmento. Tanto é que as apostas estão disponíveis pelo país inteiro. Não poderia ser um perfil padronizado, né? A gente tem de tudo. É o que você bem colocou. E vai desde o cara que coloca ali e faz as apostas de R$5, que eu conheço uma pessoa aqui que vai todas as apostas. Tem duas pessoas que a gente conhece aqui, que é o Maiká e meu irmão, que assim, são os maiores entendedores de futebol que eu conheço. Não, mas é sempre assim. É sempre assim. R$5, R$3, R$2. Nunca é uma aposta. Não, tem. É só. Tipo, tá, mas aí. Nossa, fiz uma odd boa aqui, tinha 5, virou 6. Esses dias eu fui no Atlético Paranaense lá, e o Filipão foi lá e pegou o Palmeiras e pimba. Colocou R$2. Não, 5, mas a odd tá... mas tava pagando 10, meu parceiro. Tu vai assim, eu gosto acumuladinha, vai de 5. Aí próximo gol eu já manjo mais, é 20, 25, aquela coisa. É isso, tu vai sentindo o feeling. Cada um tem vai sentindo o feeling, é bom. Tem um gatilho para entrar nessa, né? É o prazer de estar naquela, estar engajado com aquilo, né? Poxa, na hora que você ganha, você fala assim, ganhei. Ganhei 2 pila, ganhei 5, ganhou. Sim. É o engajamento com aquilo que você acredita que vai acontecer. Mas tem uma galera... Tá por aí. O interessante das apostas, o interessante desse mundo, que assim, depois que tu começa, nenhum jogo mais tem o mesmo tamanho que tinha. Tu te para na frente da TV vendo o Campeonato Paulista. Eu conheço gente que eu não vou falar quem, que está vendo o Campeonato Colombiano. Já dei a dica pro pessoal. Eu dei a dica já nas redes pra galera que... Cara, Campeonato Argentino, velho. Campeonato Argentino é difícil de assistir. Aqui no Sul tem muita gente que gosta, né, do futebol argentino e tal. Dá pra assistir no site da Betson. Dá pra assistir. Olha, divertido. Eu vou falar, esse ponto é maravilhoso. O engajamento mudou de patamar, não só no futebol premium, que a gente está acostumado a assistir, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, mas os campeonatos estaduais, sim, inclusive os estaduais que não são assim os flagships, né, os estrelas, assim, sim, e segunda divisão também. A gente vê um nível de engajamento completamente diferente, porque isso dá uma graça diferente pro futebol, né? A grande verdade é essa. André, e 2023, já tem algum vislumbre, assim? Já tem alguma coisinha que tu possa nos adiantar? Olha, que não vai ser um spoiler muito grande? 2023, eu posso dizer o seguinte para vocês. Com a regulamentação, a gente vai... levar os guris do Bairrista para conhecer o Milan. Acelerar as nossas ações aqui no Sul. Claro. Rio Grande do Sul. Não sei se ele te levaria para conhecer o Ibis hoje. Depois dessa, eu acho que não vai rolar nenhum. Não sei. Não, me empolguei. Foi muito café, Não, mas a gente, no ano que vem, poxa, é um ano promissor. A gente imagina que, com regulamentação, a gente vai estar
ainda mais engajado aqui no Rio Grande do Sul. Pós-Copa, né? Pós-Copa. Esse é um ponto. Vai ter esse boom durante o Mundial ou não? Do Não tipo. tenha dúvida. O grande salto agora vai ser o Mundial, vai ser a Os Copa meses do de Mundo. Copa do Mundo são meses extraordinários para o segmento. O movimento de apostas é consistentemente muito maior do que o movimento de apostas médio dos meses anteriores. O crescimento é impressionante, porque o nível de engajamento com o futebol vira outro, né? Esse vira o principal assunto de conversa, né? É outro tipo E de a família toda, né? dinâmica. Exato. Família toda. Exato. O pessoal Que para pra antes ver o era Brasil. no bolão, né? Que as pessoas iam fazer o bolão dos amigos na empresa, na faculdade, etc. E cada um colocava 10 pila e quem ganhava o pote todo. É isso aí. E aí eu ficava fazendo os Excel para ver, acompanhando a pontuação de cada um. Mas assim, acho que Copa do Mundo agora vai ser a primeira Copa do Mundo com sites de apostas aqui no Brasil consolidados. Exatamente. Ô André, só mais uma. Quantas pessoas na operação do Brasil? Da Hoje Betson? aqui no Brasil nós somos 9 pessoas. 9 pessoas. É. Mas tem uma turma lá também. São quase 2 mil pessoas. 2 Você mil imagina, total. né? Mais um ponto. A regulamentação, uma parte dessa história toda é a gente montar o nosso time local, né? Está pendente a regulamentação passa para a gente por montar isso o time também. local, sim. Sim, Cara, a gente é um time interessante. pequeno, porque a gente aqui está fazendo basicamente um trabalho comercial, Sim. mas operações, risco de fraude, pagamentos, atendimento a cliente, Uhum. Saque. parte financeira, exato. Tudo isso feito aqui do Brasil. Não Né? adianta, né? Vai ter que acontecer e é para isso mesmo, né? Exatamente. Até essa questão de esses dias um amigo meu comentou de uma outra, né, casa que ele está com dificuldades de trocar o nome de usuário, não sei, não está conseguindo verificar a conta dele e tal. Justamente por isso, né? Olha só. Uhum. Como o governo está realmente atrasando todo o processo e dificultando, porque é realmente um passo sem volta. E Rio Grande do Sul, tu falou em Rio Grande do Sul ali, por que esse mapeamento, ou não, assim, não sei se é um mapeamento que vocês fizeram, ou... A gente tem nossas raízes aqui, né? Como eu comentei com você do Turf e Sim. a nossa parceria com o Jockey Club. O responsável nosso negócio- pela Betson no Rio Grande do Sul é o Guerrinha. Tem o saudoso Paulo Santana, Paulo Santana. Guerrinha, e Santana enfim, o fazia nosso time- bate-volta o pra ir nosso a time de puta. operações, eu comentei do nosso time de operações, o Márcio, a equipe toda está aqui em Porto Alegre. Sim. Nossa equipe é Legal. 70% gaúcha. Que massa. Que legal. André, muito obrigado, viu? Foi um grande prazer. Foi um prazer inenarrável. Na próxima um churrasco. Eu quero uma dica Copa do Mundo. Vamos lá. Brasil. Brasil? Tá muito fácil, Mas assim, né? muito Não, muito fácil. muito tranquilo, né? não vai nem numa Brasil. zebra, num Não, Brasil. Brasil. Esse ano não tem para ninguém. Eu acho que Olha. o Brasil está bem, Confiante. posicionado. Né? Confiante A demais. gente fica romantizando essa questão dos times europeus, mas, poxa, vai olhar a performance com que eles jogaram os últimos jogos aí. A gente, eu não vejo nada assim que seja muito assustador, pelo contrário. Tirando a França, os demais, eu acho que os nossos rivais, França e Argentina. Uma pergunta que a Betson fez o Campeonato Gaúcho nesse último ano. A Betson tem também a Liga Peruana, né? A Liga Peruana. A Liga Peruana Betson. Liga Uno. Liga Uno. Tem mais uma, não tem América do Sul? Eu acho que a gente tem a segunda divisão do Campeonato Chileno. Se eu não me Isso engano. aí. E agora a Copa América Feminina também com Copa América, Copa América tá rolando Feminina. agora. A gente Copa tá América patrocinando Feminina. a Copa América. Tá muito legal. Os É. conteúdos também com as meninas nas redes. É. Tá muito legal. Legal mesmo. E esse negócio do futebol feminino é engraçado. Os caras... pra mim, né, que sou que amo futebol, os caras falam, futebol feminino, não sei o quê. Eu falei, cara, tem mais futebol pra olhar, sabe? Qual é a dificuldade de vocês em ter o futebol feminino? É mais futebol pra olhar. Não, é bom. e- Agora a Copa passou na Globo, a última Copa passou na Globo. E Copa América passa SBT muito por isso agora, também, né? Passa SBT, por Sport essa TV, popularização tem essa questão de quanto mais
na mídia tiver o futebol feminino, o crescimento do futebol feminino é absurdo. É incrível. Quanto mais na mídia. Pô, a Globo está transmitindo os jogos amistosos da seleção brasileira. Né? O SBT está transmitindo em TV aberta a Copa América. Então tem um... é muito também disso de... É outro caminho sem volta. Exatamente. Outro... Não briga contra o futebol feminino porque já foi. É uma realidade. Tem um investimento, tem um compromisso dos clubes de investir nisso também. Mas a última, André, para deixar tu ir embora, é a parte que eu acho que é muito legal e fica como sugestão, mais jogos ao vivo. Porque dá um... É legal tu ver um jogo ao vivo no... Concordo com você. É legal tu ver um jogo ao vivo e isso tá na nossa com agenda. O player já pronto ali para fazer a aposta. Sim. Você sabe que no Turf a gente tem isso, né? Não tem uma corrida que não tenha a imagem disponível na plataforma. Muda muito, assim. Para mim, por exemplo, ontem eu tava assistindo... Colombiano, né? Colombiano. Argentino. Foi 3-1 o Júnior Barranquilla e o Atlético Nacional. Bem bom. E o Campeonato Argentino eu sempre gostei muito de assistir. Gosto muito do futebol argentino. Bom de ver também. Teve River e Barracas. E cara, passa legal mesmo, cara. É melhor que muito player de TV aí, vou te falar. Tô falando sério, pra quem gosta. Se o cara só quer assistir o Campeonato Argentino, já não precisa nem assinar nada. Já passa na Betson. André, muito obrigado, viu? Foi um prazer. Obrigado pela tua vinda aí. Espero que tenha curtido Porto Alegre. Tá bem legal o clima, né? De novo eu volto. Não, por favor. 15, volta com a dilúvio. regulamentação já, André. Por favor. Traz isso pra nós. Então tá. André Gelfi, que é CEO, sócio da Betson no Brasil. Esse foi mais um Bebendo Falando. Vão lá na Betson, cria a conta de vocês lá, né? E sigam nossas dicas, viu? Porque a gente tá... As dicas que a gente dá, André, no Twitter é baseado na audiência. Então a gente bota uma enquete. Aliás, isso é legal. A gente faz uma enquete de jogo de Grêmio e Inter. Cara, a galera manja muito. A gente abre enquete, tipo assim, resultado, número de gols, gol no primeiro tempo, quem marca o primeiro gol. Agora no Inter e América, de 4 que a galera votou, só o gol no primeiro tempo não aconteceu. No Grêmio anterior, as 3 bateu. E o melhor aqui vem pro bairrismo, né? O pessoal vota aí e fica com a gente. O pessoal dá dica, gente. Mas a gente tá dando boas dicas lá pra galera no Instagram e no Twitter também. Vai lá na Betson Brasil, faça a sua conta, né? Se divirta lá. Então tá, André, brigadão. Bebendo Falando volta na semana que vem. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado. Um abraço.